Olá, Luiz Salvatore. Mais um vídeo aí, né, para a gente, para agregar o valor do nosso curso e do conhecimento desses educadores que nos seguem aí, né? Pois é, chegando ao fim, Assis, chegando ao fim dessa jornada grande de estudos aqui que nossos amigos têm pela plataforma e que agora vamos falar então de bons negócios. Exatamente. Um outro jogo proposto nos projetos aí, especificamente no projeto Vamos Jogar e Aprender do IBS, né? Que trabalha o pós-piquenique, né? O pós-poupar, né? Já que o piquenique trabalha o poupar, o Bons Negócios trabalha o que fazer com esse valor que foi poupado, né? Então, deixa eu compartilhar aqui, como sempre, a minha tela com vocês. E nós vamos trabalhar aqui, então, a educação financeira com o jogo Bons Negócios, um vídeo mais voltado ao lado pedagógico, aplicação pedagógica do jogo Bons Negócios, né? Nós já tivemos, em outras oportunidades, as explicações sobre o jogo, né? Sobre regras, sobre dinâmica de jogo, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre a parte pedagógica do jogo, ok? Bom, de novo, né? Como a gente já falou em outros vídeos, a importância do dinheiro na nossa vida, de conquistar, saber conquistar, valorizar, administrar, reservar, acumular esse dinheiro, né? Essas nossas reservas, potencializar e assim aproveitar de forma mais segura esse dinheiro durante toda a nossa existência, né? Não só no hoje, né? A gente precisa pensar sempre no médio prazo e longo prazo. Nós já vimos anteriormente que o conquistar, valorizar, administrar, reservar e acumular são tratados através do jogo piquenique. E essa importante fase, que é o do potencializar as nossas reservas, né, o nosso dinheiro, que pode ser feito através de aplicações e operações, investimentos em produtos bancários, né, em fundos de aplicação, em poupança, em bolsa de valores, com maior ou com menor risco. Mas uma outra forma muito importante e com um potencial muito grande de potencializar o nosso dinheiro, as nossas reservas, é o empreendedorismo. E é disso que trata lá o jogo Bons Negócios, né? E isso é muito positivo e vem muito a calhar aos educadores, principalmente porque nós estamos partindo aí para uma nova linha de ensino, principalmente no ensino médio, no chamado novo ensino médio, onde existem as disciplinas eletivas, né? E dentre essas está exatamente o empreendedorismo, e a educação financeira e a educação empreendedora andam de braços dados sempre, ok? Bom, o jogo Bons Negócios, como a gente já viu, é um jogo de cartas, né? Basicamente, os componentes dele são todos cartas, né? Nós temos as cartas nota, que é o dinheiro, né? São as Américas lá, utilizadas no Bom Negócio, as cartas cheques, que são os valores, os dinheiros, né? Vamos chamar assim, usados para compra, né? Então, a carta nota é usada para compra de produtos, e a carta cheque para receber pelas vendas de produto. Tá? E nós temos lá as cartas produtos e as cartas desafio. Ok? Agora, como nós podemos utilizar isso, todos esses componentes, de forma pedagógica, de acordo com a BNCC? Tá? Por exemplo, quando nós olhamos aqui as cartas produto, aqui já é possível nós termos aqui linhas de produto. Nós temos lá, por exemplo, as linhas de material escolar, a linha de vestuário, a linha de tecnologia, né? Faixas de público-alvo. Olha só, né? Então, por exemplo, a boneca, ela se aplica a qual público-alvo, qual idade, né? Já, por exemplo, a calça de moletom, né? Ela pode variar, ela já pode ampliar essa faixa etária. Olha só quanta coisa a gente pode trabalhar nessa questão de cartas produto. Produção, comercialização, distribuição, como isso chega até você, como isso chega até o supermercado, até uma loja, o que a internet, né, a venda online
facilita a comercialização desse produto. Tudo isso são coisas, são temas que nós podemos abordar a partir simplesmente dessas cartas. Tá? Então, simplesmente, novamente, olhando só o componente cartas-produto, já nos dá bastante coisa a conversar e a trabalhar. Tá? Mas o que a gente mais chama atenção aqui, que efetivamente é uma das bases da educação financeira, é exatamente aquela questão de que os números que aparecem nas cartas-produto não são preços, são valores, né? Ou seja, referência de maior ou menor aceitação, busca e procura de mercado. E a gente, uma das coisas, das reflexões mais importantes que nós fazemos e temos que fazer dentro da educação financeira é a diferença entre preço e valor. O que aqui, nesse momento, é uma grande oportunidade. Lembrando que o preço ele é definido por quem vende. O valor ele precisa ser definido por quem compra. Né? Então, essa reflexão é importante. Além do que, o preço é único. Né? Claro que tem certas variações, dependendo da loja, dependendo de onde você vai comprar. Tá? Mas o valor ele é subjetivo e ele é individual. O valor varia para cada pessoa. Tá? Então, tratar isso é uma coisa muito importante que o jogo e as cartas produto nos traz. Outra coisa muito importante, que é uma das maiores dificuldades quando nós falamos de finanças, sejam elas pessoais, sejam elas empresariais, é o controle. Controle financeiro, a anotação, a contabilidade, né, no caso de negócio, né, no caso de empresas. Né? E o jogo Bons Negócios, ele traz muito isso, porque a base de qualquer negócio, na verdade, a base financeira, qualquer objetivo financeiro, a base é o planejamento. Mas o planejamento, ele é um mapa, você precisa ter o controle sobre ele. Né? Você precisa controlar as suas movimentações, entradas e saídas, onde você está conseguindo ter maior potencial, onde está minando o seu potencial, ou seja, está sendo negativo para o seu negócio ou para a sua vida financeira. E o Bons Negócios traz uma tabela muito interessante para ser trabalhado, esse tema de controle financeiro. Né? Através dessa tabela, primeiro, nós vamos poder e devemos ressaltar a importância do comportamento, do hábito de anotar. Tá? Anotar o mais detalhadamente possível, o que, inclusive, na questão de negócio e empresa, é obrigatório por lei, né? Que você efetivamente lá identifique na sua contabilidade cada centavo do que entra e do que sai, ok? Para que vocês, para que esse negócio ele possa apresentar ao governo, ao fisco, né, todas as declarações, todas as documentações tributárias e fiscais que o governo, que a legislação exige e que, inclusive, é um tema que faz parte da BNCC, que é a educação fiscal. A introdução à educação fiscal, ela também está prevista lá nos DCTs, né, da BNCC. Então, aqui nessa tabela, por exemplo, nós, além de trabalharmos as operações normais, né, ou seja, comprei por tanto, vendi por tanto, qual é o lucro, qual é a diferença ou prejuízo, e aqui a gente começa também a trabalhar com vocabulário financeiro empresarial, né? Lucro, prejuízo, investimento, aporte inicial, investimento inicial, né? Então, e além da gente apurar aí o nosso resultado por cada operação, ou seja, cada compra e venda que é feito no jogo, eu vou lá na linha de resultados apurar, eu também vou apurar o meu resultado final.
Então, isso, olha só, gente, que interessante, principalmente para quem trabalha aí com matemática e com empreendedorismo, né? Essa tabela ela vai possibilitar que cada aluno, cada participante do jogo, verifique a rentabilidade das suas operações por produto, que está na compra e na venda, na diferença entre compra e venda de cada produto, como no montante geral. E vai dar a oportunidade de trabalhar a ideia do seguinte: em certos momentos, algumas empresas têm prejuízo em alguns negócios, mas não pode ser na maioria dos negócios. Existem outros negócios envolvidos na empresa, né? Outras operações que fazem com que esse prejuízo de algumas operações seja retornado em forma de lucro, tá? De outras operações. Então, quer dizer, o jogo ele dá a oportunidade de trabalhar, de explicar e de refletir sobre isso, tá? Além disso, como vocês já viram em vídeos anteriores, tem uma terceira fase muito importante. Por quê? Porque nos negócios formais, oficiais, né, dentro da legislação vigente no nosso país, não é simplesmente comprar e vender. Existem encargos diversos que essas operações, que as empresas e, claro, os sócios, né, têm que assumir. Tá? Por exemplo, os impostos, né, os encargos, nós chamamos de encargos tributários sobre essas operações de produção, de prestação de serviço, ou aqui no caso de comércio de produtos, ok? Ou os encargos trabalhistas, né, responsabilidade nossa como investidor, como empresário, com aqueles que colaboram com a produção, ou com a venda, ou com a operação aqui dos nossos negócios, né? Dentre outros custos operacionais. E a fase 3, ela, do Bons Negócios, que são a fase das cartas desafiam, trazem exatamente isso, nós vamos falar delas daqui a pouquinho aqui no vídeo, tá? E, claro, no final de tudo, a importância de entender que um negócio, é claro que ele busca como resultado principal o lucro, mas pode haver prejuízo. E é importantíssimo trabalhar a porcentagem, a proporção. Então, olha só, nessa tabela nós trabalhamos aqui adição, subtração, divisão, multiplicação, fração, porque porcentagem é fração, e principalmente a porcentagem. Não é isso? Tá? Então, por quê? Porque toda a rentabilidade, o que importa para a gente no âmbito financeiro e corporativo é quantos por cento nós conseguimos evoluir. Não simplesmente a quantia, o montante. Tá? Ou seja, se eu falar para vocês que a minha empresa teve um lucro de R$1.000, ou vamos até aumentar de R$10.000 de lucro no mês passado, vocês podem falar, pô, R$10.000 é um lucro bom. Mas se eu falar que eu investi 10 milhões, né, para ter um lucro de 10 mil no mês, você vai falar, pô, o lucro é muito pequeno, você poderia simplesmente ter aplicado 10 milhões na poupança e que o rendimento seria maior. Então, a proporção, a porcentagem é muito importante no que se refere a finanças e, claro, educação financeira. Ok? E como eu falei, na fase 3, nós temos as cartas desafio, tá? Que são mais de 20 cartas, né? Na última edição aí do jogo Bons Negócios, ela, se eu não me engano, está em 23, 25 cartas aí que podem ser trabalhadas, né? Então, são cartas em que nós vamos trabalhar a diminuição do nosso resultado, ou seja, encargos, né, ou trabalhistas, ou fiscais, tributários, né, ou operacionais que vão diminuir o meu resultado, né, possibilidades que vão trazer a oportunidade de ampliar o nosso resultado e outras possibilidades de reflexão que são muito interessantes também,
onde eu simplesmente mantenho o meu resultado, ou seja, eu nem aumento, nem amplio e nem diminuo. Que coisa interessante, que na maioria das pessoas que não têm essa experiência, né, conhecimento empresarial, para muita gente isso não faz muito sentido, mas é importante saber que, principalmente, estar dentro, seguindo a legislação, dentro da lei, tá, evita com que você tenha diminuição. Não é isso, Luiz? Mesmo, Nassir, esse é um jogo muito interessante, né? Então, recapitulando aqui para essa nossa aula, praticamente já fechando, né, o nosso projeto, agora falando da parte pedagógica do Bons Negócios. Então, primeiramente, né, cartas de interesse, né, do mundo, variando aí com faixas etárias, né? Então, do videogame ao lápis de cor. Então, uma banca de vendas, né, uma loja que tem aí uma diversidade, né? Então, isso desperta também, Nassir, muitas questões aí na hora de você efetuar as fases do nosso jogo. E aí, obviamente, que temos que comprar bem, temos que vender melhor, e isso reflete no perfil empreendedor, que é justamente o que nós buscamos também nesse jogo, né? A educação empreendedora, e, obviamente, anotando tudo isso, ou seja, registrando as atividades para ter um controle, porque um bom empreendedor é um empreendedor que tem controle de suas operações. E aí, na fase desafio, temos aí com essas cartas, né, são mais de 20 cartas, temos debates com profundidade, estejam eles dentro ou fora da BNCC, temos novamente situações reais para até pensar no uso consciente do crédito, porque você vai, na vida real, passar por situações de ganhos e gastos, como essas cartas colocam, e ao mesmo tempo, mais uma vez, temos os riscos e oportunidades de um negócio real. E, para fechar, tudo isso seguindo as regras do jogo, cartas lidas em voz alta, aonde conseguimos então reflexões coletivas em cima de cada um desses temas. Olha que potencial que temos, hein, Nassir? Exatamente. Né? E para a gente ter uma noção maior ainda, mais detalhada disso, vamos pegar aqui, por exemplo, algumas cartas, né, dessas cartas que trabalham aí, que possibilitam que vocês, educadores, trabalhem de forma transdisciplinar, aí, né? Porque vocês, é fácil notar nessas cartas, né, que envolve a possibilidade de vocês trabalharem em diversas disciplinas simultaneamente. Né? Ou seja, segue novamente, reforçamos aqui a nossa sugestão, a nossa orientação até, de que vocês se reúnam aí, os professores, a equipe letiva das suas escolas, se reúnam e analisem quais as cartas que vão ser trabalhadas. Né? Uma sugestão que a gente sempre dá, são mais de 20 cartas, mas não necessariamente em todas as partidas, você precisa trabalhar com as 20 ou 25 cartas, por exemplo. Você pode, de repente, dependendo do tema que você tem lá no seu plano de aula, no seu objetivo pedagógico, você pode separar dessas 25 somente 7, 8, 5, 6, ou seja, que estão de acordo com o seu objetivo pedagógico. E só colocar no jogo essas cartas. Tá? Isso vai fazer com que, lá na frente, na partida, quando você, cada aluno, né, cada participante tirar uma carta, porque é sorteio, vamos lembrar disso, né, todas elas, né, remetam ao tema, ao objetivo do tema que você quer discutir. Civismo, por exemplo, educação fiscal, né, dentre outras, ambiental, dentre outras aí. Então, fica essa sugestão, ok? Então, por exemplo, vamos pegar essa carta aqui, ó, sua empresa, né, que ela reflete a questão de legislação trabalhista, né? E é uma daquelas cartas, olha só que interessante, gente, em que o jogador, né, a sua empresa foi fiscalizada, mas mantém o resultado, né? A empresa não aumenta o seu resultado nem diminui. E é uma daquelas cartas que eu falei que, nossa, que chama atenção, mas por quê? Né? Simplesmente porque a empresa está dentro da lei. Aqui vem para nós a importância de nós ressaltarmos, né, e orientarmos, conversarmos sobre a importância da lei de estar dentro da lei e o risco de não estar. Então, por exemplo, a gente pode pôr aqui algumas
alguns questionamentos sobre essa carta específica, né? O que significa registrar a carteira de trabalho de um funcionário? O que é uma carteira de trabalho, né? O que é isso? Como é que funciona isso? O que é um trabalho legal no âmbito jurídico da coisa, né? Quais os benefícios que esse registro na carteira de trabalho pode trazer aos funcionários ou aos colaboradores e para as empresas também? Por exemplo, aqui no caso, né? Se não tivesse, ela com certeza diminuiria o resultado com alguma multa, não é isso? Quais os riscos a empresa que não registra seus funcionários pode estar exposta, além de multas, por exemplo? O que mais que pode acontecer? Né? Na questão da educação fiscal, algumas cartas ali, por exemplo, impostos, né? Tire 10 Américas do seu resultado, ou produtos piratas, que também são produtos ilegais, então tem a ver com a questão fiscal, porque se você comprou pirata, provavelmente você comprou sem nota, então você também comprou ilegalmente, né? A sua empresa ali foi autuada, né? Você não emite nota fiscal, ou seja, além de aparentemente você comprar produtos sem nota fiscal, você também vende sem nota fiscal. Então, a gente pode pensar aqui em questão de empresa, né? Então, o que significa MEI, né? Já que a gente está falando de empreendedorismo, né? Microempreendedor individual, né? Quais são as outras modalidades de empresa? Quais as diferenças entre elas? E aqui dá a possibilidade, talvez, de você trazer profissionais para conversar com seus alunos, como um contador, né, profissional de ciências contábeis, um administrador, né, ou de fora, para você fazer aí workshops ou alguma coisa aí com seus alunos, principalmente ensino médio, né, que estão ali prestes a entrar numa graduação, numa faculdade, ainda tentando identificar qual é o caminho, né? Ou mesmo aqueles que acham que não precisam fazer uma faculdade, é simplesmente abrir uma empresa, começar a vender alguma coisa, vão ganhar dinheiro, mas precisa ter outros conhecimentos, não é assim, sair vendendo e vai ganhar dinheiro, né? Então, quais são os ganhos que o empreendedor pode ter em um negócio formalizado, legal, não simplesmente comprar coisas e revender aí, né? Sem apoio legislativo, né? Jurídico até. O que é sonegar impostos? E quais os riscos disso? Né? Quais o lado negativo, não só para ele, mas para a sociedade no geral? Né? Então, quando alguém compra um produto pirata ou sem nota fiscal, pode estar contribuindo com que tipo de operações? Provavelmente ilícitas, né? Provavelmente. Tá? Então, qual é o impacto disso? Ainda falando na questão de impostos, né? O que são impostos? Para que servem impostos? Para onde vai o dinheiro do imposto? Para onde deveria estar indo o dinheiro do imposto? Como é que eu acompanho isso? Qual a importância de nós elegermos, né, pessoas com o devido gabarito, né, profissional e ético, para administrar esse dinheiro que nós pagamos, lá, colocamos lá à disposição deles, para eles administrarem no formato de impostos? Olha só quanta coisa a gente pode trabalhar com essas cartas, né? Em educação ambiental, energia renovável, multa ambiental, resíduos sólidos, né? Então, quais atitudes são necessárias, né, em relação aos 5 R's, para colocar os 5 R's em prática, trabalhar, alguns falam 3 R's, 5 R's, 6 R's. O importante é trabalhar isso em sala de aula, né, desde o mais cedo possível, lá, desde pelo menos a partir do 3º ano fundamental, talvez até antes, né? O que são resíduos sólidos? A gente viu isso até lá no outro jogo piquenique, né? Lembra lá na tabela de alimentos, alguns produtos que tinham lá embalagem, né, passíveis de serem recicladas e outras não. Qual o tempo de decomposição disso no ambiente? Né? É uma coisa aí que está na pauta, né? Tem muito a ver com os ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, segurança do planeta, proteção do planeta para as próximas décadas, senão
mais do que isso, inclusive, né? Olha só, o que é coleta seletiva? A minha casa, será que faz? A minha escola faz? O meu município faz? Né? Sair buscando formas de melhorar isso, de conhecer isso, é importante para a formação de uma nova geração mais consciente. Né? O que é reciclagem e quais os seus benefícios? Né? Como fazer isso de forma positiva? Saúde, olha só, tem uma carta lá que chama a questão de saúde também prevista na BNCC, né? Saneamento básico, né? Então, o que é saneamento básico? Qual a importância do saneamento básico para a nossa saúde? Qual a relação entre saneamento básico e saúde, né? De todos nós? Quais são os prejuízos causados à população pela falta de saneamento básico? Existem locais ainda sem saneamento básico na cidade, no estado, no país, no mundo, né? Pesquisa de dados sobre saneamento básico no Brasil, então, né? Quais são as dificuldades das famílias sem acesso ao saneamento básico? Que problemas de saúde estão mais propensos a ter essas pessoas, né? Que convivem com esses problemas de falta de saneamento básico. E cidadania e civismo, né? São diversas cartas que trabalham isso, né? Boas práticas sociais e pessoais, né? Corrupção, falamos, tem a ver com imposto também, mas aí está ligado ao que? A decisão, né? A corrupção está na decisão de tentar corromper e de aceitar a proposta de corrupção. Né? Reconhecimento empresarial, né? Se a empresa ali foi premiada por boas práticas sociais e ambientais, qual a importância disso? Como isso pode ser um diferencial de mercado até para ampliar resultados, né? Educação, cidadania, cooperativa, né? A importância aí do cooperativismo, né? Então, o que significa aí inclusão, né? De diversas formas, e a gente já falou aqui no nosso curso de educação financeira, que a educação financeira é uma forma muito positiva de inclusão social. Né? Então, é importante falar sobre isso. Qual o significado de corrupção? Quais as leis relacionadas à corrupção e qual o impacto social dessas leis? Né? O que é e como funciona um trabalho voluntário? Né? Qual a origem do termo cidadania? O que é cidadania? Pesquisar, então, sobre cidadania, direitos e deveres, importantíssimo, né, de serem trabalhados, de serem entendidos e respeitados por cada um de nós. E duas cartas que nós podemos chamar de cartas coringas, que são muito interessantes, porque elas trabalham, né, Luiz, a criatividade, não é isso? Quando o jogador tira aquilo ali, não vem a resposta ali pronta para ele pensar, um parâmetro para ele pensar. Ele tem que gerar o parâmetro e a argumentação. Olha só que coisa interessante. Exatamente, Naci. E olha só a oralidade, né? Então, como eu disse há pouco, todas essas cartas de desafio da fase 3, lidas em voz alta, em situações ali com os jogadores, né, que estão no Bons Negócios, e ainda você tem que exercitar a criatividade, ou para ganhar, ou para perder, e mais, justificá-la, né? Então, não é inventar qualquer coisa, não. E olha a importância, gente, do trabalho pedagógico nesse jogo. Então, vejam quantas coisas estão envolvidas. Isso aqui é uma aula que nós apresentamos para vocês, algumas situações. Existem muitas outras que podem ser relacionadas à sua experiência, à sua história, a situações aí que você vivenciou na tua cidade em específico. Então, por isso que faz o projeto tão especial. Ele pode ser adaptado a cada uma das realidades brasileiras e realidades de outros países, como a gente tem feito. Isso é extremamente importante, por isso que vamos jogar e aprender também com Bons Negócios, né, Nassir? Exatamente. E claro, né, tudo isso, gente, como a gente fala de todos os jogos, né, dessa maneira,
todos nós podemos praticar a transdisciplinaridade, né? De forma prática, de forma lúdica e contextualizada, né? As crianças aprendem e se interessam por aquilo ali, pelos assuntos que são puxados pelos educadores, de forma natural e, de novo, de forma significativa. Não é um jogo importado, não é um jogo globalizado, né? Ele é pensado em situações, tanto esse como os outros propostos dentro do projeto Vamos Jogar e Aprender, ele é um jogo proposto com situações que acontecem no dia a dia de todos nós, que é fácil de identificar e de vivenciar, ok? E, claro, como todos os jogos, né, as informações gerais e específicas também podem ser encontradas lá no portal, né, Vamos Jogar e Aprender, onde, assim como nós vimos lá anteriormente do piquenique, o do Bons Negócios também estarão lá as dicas pedagógicas, as perguntas frequentes e o material de apoio, né? Ou seja, orientações didáticas lá do 6º ao 9º ano, do 1º ao 3º ano ensino médio, né? Em se tratando de bons negócios, né? Já que o Bons Negócios ele é voltado a alunos, né? Ou seja, a indivíduos a partir dos 10 anos, então a partir ali do 6º ano é o ideal. Então, é por isso que o IBS apresenta sugestões a partir do 6º ano. E, claro, não poderia faltar sugestões e orientações pedagógicas específicas referente às cartas de desafio, que é um capítulo à parte ali para vocês trabalharem, né? Não é isso, Luiz? Tudo oferecido para eles aí, de forma que eles possam aproveitar de forma muito mais prática, inclusive. Exatamente, né? Seria esse é o nosso papel, de fazer os cruzamentos, pegar a base brasileira e enxergar algumas situações, mas como nós sempre falamos, outras vão surgir mediante o estudo, a dedicação, a criatividade e o planejamento para fazer um plano de aula, uma sequência didática, e esses agora são desafios aí para todos os nossos educadores. Para quem ainda está começando a lecionar, ainda não tem muita prática nisso, né? Ou para quem não tem prática nisso, voltado ao empreendedorismo. Então, tem todo esse material para vocês. Além do que, existe lá a sugestão, que se aplica muito bem aos temas do jogo Bons Negócios, que é trabalhar com o jogo como ferramenta em um plano de disciplina eletiva, já que, principalmente agora, que nós estamos aí para iniciar a questão do novo ensino médio, em que o empreendedorismo, inclusive, é considerado uma das disciplinas eletivas, está aí para vocês uma ótima sugestão, não é para ser simplesmente um modelo a ser exatamente seguido, né? Dessa forma, você pode ampliar, modificar, mas é para contribuir para os seus planos de aula, seus projetos aí. E, é claro, também lá no vamosjogareaprender.com.br, vocês vão encontrar um guia de implementação dos jogos aí nas escolas de vocês, envolvendo a questão da multiplicação, como multiplicar, como trabalhar, tudo isso com os jogos, tá? Então, tudo isso está lá disponível para vocês lá no Vamos Jogar e Aprender. Não deixem de seguir e manter esse portal, né, como fonte de pesquisa aí daqui para frente nos seus projetos de educação financeira, principalmente com a utilização dos jogos propostos pelo IBS, né? Então, ficamos por aqui, né, Luiz? Mais uma vez, tá? Agradecendo a todos vocês, esperando que esse vídeo novamente tenha contribuído, principalmente para o entendimento de que os jogos não podem ser aplicados simplesmente como passatempo, como brinquedos. Eles têm um potencial pedagógico muito importante que precisa ser aproveitado.